Olá, amigos. Estamos novamente reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. Para tanto, vamos rogar ao Mestre de amor e de bondade que esteja nos amparando, como sempre tem feito. Vamos rogar a assistência dos bons espíritos que estejam conosco, para que tenhamos condição de aprender e apreender os conceitos que serão ministrados. Que assim seja. O nosso tema de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com mensagens do Espírito Emmanuel. O tema de hoje é o capítulo 18. Ouçamos atentos, este é o tema. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Essa frase foi dita por Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. E Emmanuel começa assim. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução dos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia a dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam a condição do discipulado. Em geral, recusam o título dos seguidores do mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Bem, comecemos com o título, ouçamos atentos. Por que será que Emmanuel deu esse título? Ouvir atentamente. Será que na maioria das vezes ouvimos esses conceitos do Evangelho de maneira desatenta? Daquele jeito, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? E o que seria ouvir atentamente? Ouvir atentamente seria apreender. Seria guardar esses conceitos e refletir sobre eles. Então, vamos ouvir atentos o que Emmanuel tem a nos dizer. Ele diz assim, que apesar dos esclarecimentos do Evangelho, ou seja, o Evangelho já é claro o bastante, nós, discípulos de Jesus, ainda temos dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Equilibrar a bússola do coração. Não é? Pensemos assim, o que é a bússola? A bússola indica o caminho a seguir. E a bússola, ela não pode estar com o ponteiro tremendo. Ela precisa indicar a direção certa. É para isso que a bússola serve. E a bússola do coração, né? Para onde o nosso coração está indicando? Que caminho, né? Então, nós temos dificuldade em equilibrar as nossas escolhas, né? Para onde o nosso coração está nos indicando o caminho a seguir, né? E muitas vezes, óbvio, nós recorremos ao conhecimento do Evangelho buscando
primeiro, respostas, não é? Muitas respostas, buscando a paz interior, buscando o conhecimento. Mas muitas vezes, e ele coloca aqui, mas todavia, antes de tudo, o aprendiz procura a realização dos próprios caprichos. E aí, se nós formos refletirmos, muitas vezes é isso que nós queremos, não é? Em todos os setores da nossa vida. Nós queremos que no trabalho as pessoas ajam de acordo com o que nós achamos que é certo. Nós queremos impor a nossa opinião, haja vista um momento, inclusive político, que nós estamos vivendo, as pessoas brigando entre familiares e amigos, perdendo amizades por causa de divergências de opinião política. Eu quero impor a minha, porque eu estou com a razão. Muitas vezes nós queremos no ambiente de trabalho, em casa, impor a nossa razão, aquilo que nós achamos certo, sem ouvir o outro. Queremos, ele diz até, imposição da autoridade personalíssima. Então, a autoridade é de acordo com aquilo que eu acho que é certo, todo mundo tem que seguir aquilo que eu acho que é certo. E muitas vezes buscamos respostas da espiritualidade para os nossos intentos e satisfação imediata de coisas corriqueiras da vida material. E muitas vezes a gente pede nas orações, não é? A realização dos objetivos materiais. É errado? Não. Pedimos, nós nos dirigimos ao Pai aquilo que vai no nosso coração. Mas Emmanuel nos chama a atenção e chega a afirmar que raros de nós aceitam o discipulado do Mestre, as condições do discipulado. Quais seriam essas condições? O que é um discípulo? O discípulo é aquele que segue os caminhos e as pegadas do Mestre, a orientação do Mestre. Raramente nós aceitamos a condição de discipulado, porque ao analisar muitas vezes a postura de Jesus, nós não seguimos exatamente aquilo que ele preconizou. Muitas vezes por impulso, muitas vezes por agir egoisticamente. Nós temos dificuldade em seguir Jesus, ou muitas vezes por agirmos por impulso, como é na maioria das vezes. Em vez de agir, nós reagimos. E quase sempre o resultado não é dos melhores. Agir como seguidores do Mestre, já que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, e Jesus foi todo exemplo, ser discípulo significa seguirmos os passos. E aí nós vamos ouvir assim, né? Ai, mas é difícil. Ai, mas é muito difícil. Eu sou imperfeito. Óbvio que somos imperfeitos. Por isso que o discípulo não é o mestre. O discípulo é aquele que está no aprendizado. E o discípulo, o papel do discípulo é realmente tentar seguir os passos, tanto quanto for possível. Então, antes de agirmos, antes de ouvirmos essa bússola do coração, necessário seria que nós refletíssemos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras. Mais difícil ainda sobre os nossos pensamentos. Mas essa bússola do coração, ela precisa saber a direção certa. E essa bússola do coração precisa estar calcada em um parâmetro a seguir. E esse parâmetro é Jesus. Em toda a sua vivência, ele demonstrou, desde no ato de pagar impostos, para quem são os impostos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao condenar a prostituta, quem atira a primeira pedra? Ele nos demonstrou em situações corriqueiras da nossa vida como nós devemos agir com o próximo. Né? Ainda deu o caminho, né? Faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. O que você gostaria que fizesse para você nessa situação? Então, essa bússola do coração necessariamente precisa estar calcada nas leis morais que o Evangelho traz.
E Emmanuel vai mais além. Queremos ser favoritos de Deus. Óbvio, a gente quer tudo de melhor pra gente, nada, e pro outro não, né? Esse é o grande impasse da humanidade. Equivocadamente, nós pensamos somente em nós e na nossa satisfação imediata e pessoal. Nós não estendemos essa preocupação com o outro e com a coletividade. E é esse o grande aprendizado que nós estamos enfrentando hoje. É preciso pensar no outro para que nós sejamos felizes. É preciso que o outro esteja bem para que a gente esteja bem. Nós somos uma extensão do outro. Nós estamos ligados ao outro como uma rede de teias, como a teia de aranha. É uma rede. Nós estamos ligados. E o que reverbera no outro, reverbera em mim. O que acontece com o outro, reverbera em mim. O que acontece numa coletividade, reverbera na outra. É isso que os últimos tempos estão mostrando para nós, né? Com toda essa questão da pandemia. Não é mais uma questão isolada desse ou daquele país, daquele estado, daquele município, daquele grupo social. Essa pandemia está mostrando que o que acontece com um acontece com todos. A dor de um é a dor de todos. Enquanto nós não entendermos e guiarmos o nosso coração por essa bússola, nós estaremos em desequilíbrio, como diz Emmanuel. E ele, muito bondoso, coloca: conhecendo a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, muito embora estejamos desencarnados, ou seja, ele diz assim, eu conheço as suas lutas aí, né? Nós conhecemos as dificuldades. E ele aponta muito sabiamente de que nós lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas diversas experiências da luta evolutiva e redentora. Por quê? Porque a vida vai burilar as criaturas nas águas lustrais da experiência. Isso significa que o aprendizado só vem com a experiência. Por isso nós muitas vezes passamos por experiências difíceis e duras na nossa caminhada evolutiva, porque só através da experiência fica o aprendizado, não é? E como um pedaço de madeira que a gente tira da árvore, para ela virar uma mesa, ela precisa ser cortada, lixada, prego, enfim, ela precisa sofrer a ação de outros agentes externos para poder burilar, para poder moldar, para poder dar forma àquela matéria. Então, nós, enquanto espíritos que fomos criados simples e ignorantes, nós vamos, através da experiência, burilando o nosso espírito, amoldando, nós vamos aparando as arestas, tirando aquilo que não serve mais, mudando conceitos, para que, através dessas experiências e do contato com o próximo, nós possamos alcançar um patamar de evolução. Onde, nesse patamar de evolução, quando chegarmos, que o Livro dos Espíritos nos indica, nos mundos felizes, óbvio que nós vamos estar ainda trabalhando a nossa evolução, mas nós estaremos num patamar de menor sofrimento. Então, que para alcançar a felicidade e o equilíbrio permanente, Emmanuel acredita útil que possamos ouvir, que devemos ouvir com atenção. Então, não é só ouvir, é ouvir com atenção as seguintes palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esse versículo do Evangelho de Mateus, esse capítulo 6, é aquele capítulo que Jesus, depois do Sermão do Monte, onde ele dá várias instruções de cunho espiritual, das bem-aventuranças, o caminho para a nossa felicidade. Logo em seguida, ele é aquela passagem que ele fala:
olhai as aves do céu, elas não plantam, não encaçam, no entanto, Deus, na sua infinita misericórdia, alimenta, elas são alimentadas. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiem, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se veste como um deles. Então, o que ele quis dizer é assim, olha, tudo de material, Deus provê. E Emmanuel coloca que realmente, né, nas variadas esferas da luta, nós temos uma extensão de bênçãos que felicitam a nossa estrada. Vamos imaginar a nossa vida nessa encarnação? Nós temos muitas bênçãos. Nós podemos enumerar muitas. Ao contrário, a gente só enumera aquilo que a gente acha que falta, né? Que tal se a gente colocar num caderninho hoje uma lista das nossas bênçãos? Eu tenho uma casa, eu tenho um corpo perfeito, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho um teto para me abrigar, eu tenho um cobertor, eu tenho uma roupa, tem gente que está lá fora no frio. Quantos de bênçãos nós temos nesta vida? Quanto de ferramentas nós temos para burilar o nosso espírito, para trabalhar? Então, o que é de material, por isso que Jesus, ele determina, ele é incisivo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Depois, o que é de material vai ser acrescentado. Óbvio, isso não quer dizer que nós não devamos trabalhar, ser previdentes na nossa vida, garantir o futuro. Não é isso o que está sendo colocado aqui. O que está sendo colocado aqui é, em todas as atitudes, precisamos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. No nosso trabalho, na hora de uma negociação, em todas as atitudes que envolvam a nossa vida material e espiritual. Por quê? Por que buscar primeiro o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus, Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E quando ele falou não é deste mundo, é na configuração de sociedade da época e até hoje, porque hoje ainda existe muita desigualdade. Então o reino de Deus não é deste mundo. Qual seria o reino de Deus? É um reino onde e não é um lugar determinado no universo. É no céu, é nas colônias espirituais, é o reino de Deus. Não. O reino de Deus, ele pode ser e deve ser implantado, inclusive aqui na Terra. Como é que é buscar o reino de Deus aqui na Terra? Buscar fazer cumprir as leis divinas. O reino de Deus é onde as leis divinas, as leis morais, têm permanente ascendência. Então, buscar o reino de Deus é trabalhar para a implantação das leis morais. Onde? Pelo menos no nosso círculo familiar, no nosso círculo de trabalho, no círculo de amizades, junto à parentela, nós como cidadãos, buscar implantar esse reino de Deus, cumprir tudo que for contrário à justiça moral, não faz parte do reino de Deus. Então, toda atitude que for contrária ao bem comum, como é que eu vou saber essas leis morais? Como é que eu vou saber? Bom, primeiro, seguir a bússola do coração, como diz Emmanuel. Por quê? No Livro dos Espíritos, ao serem inquiridos sobre onde estão inscritas as leis morais, eles respondem na consciência. Então, nós, como filhos de Deus, já trazemos gravadas na nossa consciência as leis morais. Nós, muitas vezes, deixamos de segui-las. Por quê? Porque nós temos instintos que suplantam e encobrem, muitas vezes, esse conhecimento. Orgulho, egoísmo, enfim. Todos esses sentimentos que precisam de ser trabalhados, não eliminados, trabalhados dentro de nós, para que as leis morais possam estar sendo aplicadas no nosso dia a dia. Então ele diz, primeiro busca o reino de Deus e sua justiça. A palavra justiça vem mais de 300 vezes no Evangelho. É uma palavra forte.
E quando perguntaram para os espíritos a respeito da justiça, a questão 875 do Livro dos Espíritos, como se pode definir a justiça? E a resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, todos temos deveres e direitos. Meu dever é respeitar o direito do outro. Toda atitude minha que extrapola o direito do outro é contrária à lei de justiça. Podemos dar vários exemplos. Toda vez que eu sonego um imposto, eu estou indo contra a justiça divina. Por quê? Eu estou desrespeitando o direito de cada um. Ah, mas pagar imposto é injusto. Vamos lembrar de Jesus, né? É lícito pagar imposto a César? Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumprimento das leis humanas. Por mais que nós entendamos que não sejam justas, nós estamos vivendo num mundo e precisamos nos submeter às leis humanas, aos seus cumprimentos, e buscar para que essas leis sejam alteradas e que se coadunam com as leis morais. É esse o nosso papel. A pergunta 875A é interessante também. Que determina esses direitos? São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. As leis humanas, elas são transitórias, porque elas são de acordo com o pensamento e a necessidade da sociedade. Mas as leis divinas são imutáveis, elas valem aqui na Terra, como em Marte, como em Júpiter, como em qualquer lugar do universo. As leis divinas são imutáveis e são atemporais, elas valem para qualquer tempo. Sabendo que a justiça é dar a cada um segundo o que é seu, é fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem conosco, estejamos atentos para buscar primeiro esse reino de Deus em nós, aplicando a nossa volta através das nossas atitudes. Precisamos, enquanto aprendizes do Evangelho, enquanto discípulos de Jesus, enquanto já premiados com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tantas bênçãos de que nós somos, o fato de estarmos vivos hoje é uma verdadeira bênção. Precisamos ser instrumentos da vontade divina. E para ser instrumento da vontade divina, precisamos aplicar as suas leis, ouvir o coração, direcionar a nossa bússola do coração para que essas leis sejam cumpridas. Evidentemente que nós vamos ter dúvidas na hora de agir. Como agir em tal e tal situação? Estou sendo muito permissivo? Estou sendo muito radical? Como é que... Vamos imaginar e vamos estudar ainda mais o Evangelho com outros olhos. Não com os olhos de querer saber e conhecer, mas com os olhos de aprender. E buscar no Evangelho as respostas para as nossas dúvidas. Emmanuel já colocou que sim, apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, ainda encontramos dificuldades para nos equilibrar. Claro, nós estamos numa fase de transição, de aprendizado. Mas por que não buscar? Não é porque nós estamos estamos somente no modo virtual, que nós vamos deixar de abrir os nossos livros, de buscar no Evangelho, abrir em qualquer página, uma vez pelo menos ao dia a leitura, para buscar respostas para as nossas ansiedades, para as nossas dúvidas, buscar o conforto, saber como agir. E melhor que tudo, depois que lê o Evangelho, fechemos os nossos olhos, façamos uma oração, ficamos 5 minutos em silêncio, meditando, para sentir no coração quais serão os nossos próximos passos. É assim que nós conseguiremos, segundo Emmanuel, buscar a nossa felicidade e o nosso equilíbrio permanente, sabendo ouvir, com ouvidos atentos, guardando no coração e transformando em atitude aquilo que Jesus nos trouxe tão carinhosamente e que os bons espíritos continuam nos instruindo sempre. Nós temos
a felicidade e a capacidade de nos conectar aos bons espíritos pelo pensamento. Vamos ter plena consciência disso e ter fé e buscar através desse mecanismo as instruções. Eles são como nossos irmãos mais velhos e nós, com a sintonia, toda vez que nós sintonizamos no bem, o bem vem até nós e nos direciona. É preciso ter, além de fé, a coragem de nos analisar as nossas atitudes, para que a gente descubra o melhor caminho a ser trilhado. Depois dessa pandemia, o mundo não vai ser o mesmo, é isso que a gente ouve. Não pode ser o mesmo, né? Nós precisamos entender e valorizar aquilo que a gente estava largando meio desvalorizado, que era corriqueiro. A saúde, o abraço, o encontro com os amigos, poder andar na rua sem a máscara, olha, tanta coisa que a gente agora aspira e almeja, viajar, conhecer outros lugares, tudo, muitas coisas que a gente antes fazia, agora a gente não pode por enquanto. E devemos respeitar as leis e as regras sanitárias por respeito ao outro. É um respeito ao outro que nós precisamos ter em mente. Precisamos respeitar o direito do outro de não ser contaminado. Então vamos usar as máscaras, vamos nos manter tanto quanto possível seguindo as orientações, né? Precisamos pensar no outro, gente. É fundamental agora. Esse momento é o momento de sairmos da nossa casca e nos integrarmos a uma sociedade, seja ela justa ou não, ainda cheia de defeitos, mas é o mundo que nós vivemos. E ao invés da gente reclamar, se a gente trabalhar para mudar esse mundo, nós iremos vai surtir mais efeito do que a gente ficar só reclamando. A reclamação constante, ela não traz proveito nenhum. A atitude, sim. Então, se a gente está reclamando que uma praça está abandonada, lógico, devemos buscar as autoridades, etc. Que tal a gente ir lá plantar uma árvore? Esses dias eu estava passando numa praça e tinha um senhorzinho cuidando, e com os pneus, com terra, todo pintadinho, com flores. E aí me falaram, olha, a vizinhança que cuida dessa praça. Poxa, eu achei tão legal, a gente reclama tanto e não faz nada. Se eu tenho tempo disponível, por que eu não fazer algo em benefício do próximo e da sociedade? Não sei, são coisas para a gente pensar. Então, vamos refletir. Como é que eu posso buscar o reino de Deus agora, né? Fazendo com que o bem se espalhe. O que eu posso fazer? Além de falar, o que nós podemos fazer para que essa nossa realidade se transforme? Então, vamos ouvir atentamente e buscar esse reino de amor e de justiça que ele pode e deve e está implantado aqui na Terra. Vamos buscar fazer parte desse reino de Deus e aplicar a sua justiça, começando no nosso interior, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, enfim. Porque somente assim nós conseguiremos a felicidade e equilíbrio permanente, segundo o nosso querido Emmanuel. Meus queridos amigos, foi tão bom falar com vocês, estava com tanta saudade de vocês e eu aprendi tanto com essa lição, porque todas essas palavras foram ditas para mim mesma e calaram fundo no meu coração, nesse momento de verdadeiro aprendizado em que nós estamos atravessando. Obrigado pela atenção, que Jesus abençoe a todos na sua infinita misericórdia, que o seu amor alcance todos os lares e que possamos brevemente nos reunir para juntos estudarmos o Evangelho de forma presencial. Por enquanto, estaremos aqui no Lar Espírita Luz e Amor, de forma virtual, todas as sextas-feiras. Um grande beijo no coração. Que a paz esteja com todos.